Hoje eu quero te fazer um convite diferente, da gente pensar na mitologia de uma personagem de que praticamente ninguém fala, a ninfa Eco. Todo mundo conhece o mito de Narciso. O termo narcisista nasce a partir do mito, mas Eco tem a sua voz roubada, silenciada por Hera. E isso é tão contundente, tão importante, em que ninguém fala de Eco porque ela não é ouvida nem na academia. Então, vamos pensar esse mito a partir dessa dor da supressão da voz do feminino. E feminino aqui, nunca esqueça que na mitologia não tem gênero. Feminino fala sobre a amplitude arquetípica. Então, a gente vai pensar tanto no feminino quanto na ânima ao conversar com esse mito. Só uma coisa importante. Eu vou tirar essa história deste livro, Mitologia Grega, do Junito de Souza Brandão. Ele é um mitólogo bastante importante que dialoga com a dinâmica junguiana, do pensamento junguiano. Eco, ela é uma ninfa linda que vive nas florestas, em que ela fala de uma forma gostosa, ela é envolvente. Alguns mitólogos falam em que ela é tagarela, mas pessoalmente, eu não gosto muito disso, porque a tagarelice, ela é enfadonha, ela enche a gente não tem muita paciência para uma pessoa tagarela. Eco não. Ela envolve, as pessoas ficam interessadas no que ela diz, ela seduz com a sua fala, com a sua beleza. Então, é muito comum, de onde Eco está, ter um agrupamento de pessoas para ouvir a sua história. Zeus, ele é um cara em que ele só está comprometido com o seu próprio prazer. E lá no Olimpo, ele queria dar suas escapadas para ir para o mundo das mortais, namorar essas mortais. Era sempre de olho muito atento, não deixava com que ele fizesse isso. Ela é muito vigilante, era ciumenta. E Zeus, então, ele tenta uma vez, tenta outra vez e não consegue, e ele lembra da Eco. Então, ele convoca a Eco para o Olimpo, apresenta a Eco para sua esposa e pede para com que ela entretenha, né, para com que ela tenha momentos de prazer, de uma conversa gostosa. E a gente não diz não aos deuses. Eco, sem escapatória, ela cumpre o que foi dado de propósito. E aí ela começa a conversar com a Hera, trazer histórias, envolver a deusa, que começa a ficar muito interessada na sua dialética, na sua fala. Zeus percebe a oportunidade e, ó, escapa para o mundo dos mortais. E a Hera nem percebe. Então Zeus, ele faz a primeira vez, faz a segunda vez, e não é fácil de enganar os deuses, não? Hera percebe a estratégia de Zeus. Só que ela, ao invés de tirar satisfação com o marido, ela fica furiosa com a ninfa. Ela fala em que a ninfa tentou enganá-la, ludibriá-la, e muito brava, ela amaldiçoa a ninfa, roubando a sua voz. Ela acorrenta a voz da ninfa na fala da última coisa dito pelo seu ouvinte, pelo seu, né, pelo processo ali. É condenada a só repetir o que ela escuta. É uma maldição onde ela perde essa voz. Muito magoada, ela desce até as suas florestas e começa a caminhar de novo, sem conseguir se envolver com ninguém, né? Ela não tinha mais a sua voz, ela perdeu a sua identidade. E ali, enquanto ela estava tristonha andando pelas florestas, ela vê um grupo de pessoas caçando, e isso chama a atenção dela. Ela vai até lá e observa aqueles rapazes caçando. Quando ela vê Narciso, Narciso é um homem absolutamente lindo, um dos homens mais lindos, que já tinha assim, a beleza de Narciso era equiparada à beleza de um deus. Então, tão lindo que ele também era cruel com o repúdio e a repulsa das pessoas que se apaixonavam por ele. Eco não sabia. Então ela começou a perseguir aquele grupo, né, apaixonada por aquele homem, e ela vai chegando cada vez mais perto, se esquivando numa moita, numa árvore, numa pedra, e o grupo de Narciso, ele se dispersa.
Narciso se perde dos rapazes que estavam caçando. E aí ele começa a chamar por esses rapazes na floresta. Onde vocês estão? E Eco, sem conseguir se conter, repete: estão. E Narciso fala: que voz é essa, né? E ele repete, ele fala assim: quem está aí? Se apresente. Eco responde: se apresente. Não tenha medo, mostre-se, mostre-se. E Narciso, muito instigado com aquilo, né, um pouco curioso, ele fala: não se intimide, venha. E Eco sente uma dose de coragem e ela vai e sai das moitas e se aproxima desse amado. E quando ela começa a chegar perto dele, ela diz: venha. E Narciso, então, olhando aquilo, ele faz um ato de repúdio na hora. E ele era muito cruel na forma em que ele repudiava as mulheres, as pessoas que ficavam apaixonadas por ele. Então ele diz: afasta-te, prefiro a morte aos teus braços. É com teus braços. E ele vai embora, largando ela para trás, e a ninfa fica com o coração despedaçado. Ela então começa a caminhar novamente nas florestas e triste, muito triste, algumas versões do mito dizem que ela é levada por um vento até as pontas, as bordas de uma caverna. Chegando lá, ela começa a morar nessa caverna, para de comer, silencia a sua voz, a sua pele vai secando, secando, até que seus ossos se fundem nas paredes da caverna. E essa caverna, dizem, em que até hoje reverbera a dor, a tristeza e a solidão de um castigo e de um abandono sofrido pelo amor. Então, quando a gente pensa na mitologia de Écon, a gente já pode, né, começar assim, bem iniciaticamente, falando em que ela foi punida por algo em que ela cumpriu. Zeus pede para ela entreter Hera e ela cumpre o seu propósito, o seu chamado. E Hera não perdoa, ela se vinga da ninfa. É aquela mulher em que ela está muito atravessada pela sombra do patriarcado. É a mulher que se vinga de outra mulher quando o marido desliza nos processos da vida. Então, o marido vai e arruma uma amante, e é quando a mulher fala: aquela vagabunda desta amante que foi seduzir o meu marido. É quando uma mulher sofre, por exemplo, uma agressão, né? E a outra mulher diz: se não tivesse com essa saia curta, nada disso teria acontecido. Então, é esse lugar onde a mulher está muito marcada pela sombra do patriarcado. Então, Eco, ela sofre a punição desse feminino violento, dessa manipulação, né, do masculino, do patriarcado. No fundo, ela tem o silenciamento da própria narrativa. Então, no fundo, quando essa eco que nos habita é silenciada, a gente tende a ser levada a repetir discursos, padrões, a gente se molda, se regra, se adapta, né, às regras sociais, a gente não tem espaço para reverberar a nossa voz. Então, no fundo, essa eco, ela está aprisionada a servir os interesses do outro. É uma voz, seja da ânima, seja do feminino, que não é postulada. A gente não tem autonomia, né, para a gente falar o que quer e pensa. A gente só pode incorporar ou reverberar o que o outro diz. A eco que está lá no inconsciente, né? Ela tende a desvitalizar a nossa alma, porque é uma reprodução estéril, é algo em que não leva a lugar nenhum. Ela só repete, ela não tem um aspecto criativo, né? Então, quando a alma perde a voz, a gente perde a fluidez poética. A gente se desacopla da nossa intuição, a gente perde a capacidade de mergulhar no mundo do mistério. É como se, ao ter essa voz roubada,
ao ter essa rejeição, né, desse narciso que nos habita também, esse processo fosse secando o nosso ser, o nosso estado, né, de fluidez e causando essa fossilização psíquica, ou seja, a vida simbólica, ela vai se empobrecendo, ela vai ficando negativa, inacessível à consciência, cristalizada nas formas sempre repetidas e estéreis, né? Agora, uma coisa que eu acho que é importante da gente pensar, e quem traz isso muito na reflexão é o Byton. Narciso e Eco, eles são opostos complementares, né? Eco, ela é um aspecto de um feminino, uma ânima fragmentada, que ela busca completude através do outro. Ela é a voz que repete o que o outro diz. Narciso é um masculino ou um ânimos inflado, né? E ele busca o reflexo projetado dele, ou seja, ele está muito focado nele mesmo, exclusivamente nele, quando o eco está muito focada exclusivamente no outro. Então, se eu tenho algo em que está muito de um lado e o outro muito do outro, não tem aspecto relacional. Eles, no fundo, morrem pela incapacidade de se relacionar nesse aspecto. Um é um amor não correspondido, o outro é um ato de auto-obsessão. O Jung ele fala em que Eco e Narciso eles são uma espécie de separação, de dissociação entre opostos psíquicos, né? Num estado de desunião da psique que pode levar a conflitos internos e fragmentação. Isso está na Obras Completas 16.2, parágrafo 397. Então, no fundo, esse processo dissociativo da eco que me habita e do narciso que me habita ele leva a um estado de paralisia. A gente perde esse aspecto de reverberar, de criar, de estar no mundo, né? A eco, sem a sua voz, é o feminino silenciado. A identidade diluída da necessidade da resposta do outro, no fundo. Ela fala só o que o outro diz. Narciso não consegue amar. Ele não consegue se relacionar com ninguém. Ele é o ego que se contempla ao olhar no lago, mas de verdade ele não se vê. Ele tem um aspecto dissociado dele mesmo. Então, num embate do olhar de quem não se vê e da voz que não fala, resta só o vazio que ecoa nos abismos da alma. Meu nome é Daniela Eusébio, eu sou professora, didata em formação, analista, arte-terapeuta e quero te convidar para a gente pensar a mitologia nos aspectos da alma. Como está a sua eco? Essa voz que não reverbera, a voz silenciada. Como está o seu narciso? Os aspectos autocontemplativos e dissociados de si mesmo. Como é que a gente faz para fazer a união, o encontro dessas duas dores, para a gente trazer um aspecto da completude, da totalidade da alma?